Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, amém? Eu quero agradecer aqui pela oportunidade concedida, a qual Deus usou a missionária Marta Correia para escolher esse pequeno servo, esse pequeno vaso, sendo que aqui nesse púlpito muitos outros pregadores da palavra de Deus com uma bagagem ainda maior estão disponíveis para pregar. E Deus direcionou ela para que me concedesse essa oportunidade. Me sinto muito honrado e glorifico a Deus a cada dia pelas oportunidades que Ele tem me dado de pregar o santo Evangelho de Cristo. Porque eu sei que o Evangelho de Cristo parece loucura para alguns outros, mas é poder de Deus para nós que cremos, amém? Quero também pedir a ajuda do amado irmão Cássio, diácono Cássio, para tomar posse ali do teclado e nos abençoar ali com o fundo musical. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Todos acharam? Digam amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos podem glorificar o Senhor Jesus? Porque já foi dito aqui, podeis assentar, já foi dito aqui que nessa noite vai acontecer milagre. Quantos estão aqui preparados para receber o seu milagre? Porque eu me sinto aqui como Josué naquela batalha com os amalequitas, aonde ele recebeu o auxílio de intercessão de Moisés, aonde Moisés erguia suas mãos e ele prevalecia na batalha. Quando ele baixava as mãos, ele passava a ser vencido. Mas com a ajuda de 2 servos, Arão e Ur, que levantaram a mão de Moisés, e ele prevaleceu com a mão erguida, a batalha também prevaleceu em vitória para o povo de Deus. Estamos em constante batalha contra o inimigo de nossas almas. E para essa noite, em nome de Jesus,
eu te peço, concentre o teu coração na palavra de Deus, porque um milagre Ele tem para a tua vida. Nos deparamos aqui na palavra de Deus com uma história extremamente triste, extremamente que pode trazer a nossa atenção pela miséria a qual aquela mulher passava. Aquela mulher, antes, mulher de um profeta de Deus. Ele fazia parte da escola dos profetas, era servo de Eliseu, ele tinha um grande prestígio dentre os homens de Deus. E ali, aquele homem vivia da obra do Senhor. Era um homem que procurava as coisas celestiais, as coisas espirituais, as coisas de cima. E muitas das vezes, ele deixava a desejar com as coisas de casa. Tanto que ele precisou fazer um empréstimo, fazer uma dívida com um certo credor. E ali com aquela dívida, creio eu que muitas das vezes os credores batiam na porta e ele negociava como homem de Deus, como prestígio que tinha de profeta, que fazia parte da escola de profetas, ele conseguia contornar a situação. Mas amados, chegou um momento em que Deus o chamou para si. Ele morreu. E ali ficaram desamparados a sua mulher viúva e os seus 2 filhos. Observamos aqui na história, meus amados, que a situação era caótica para aquela mulher, para aquela viúva, pois o povo de Israel havia acabado de concluir uma guerra com os moabitas. E sabemos, pois, que toda vez que encontramos períodos pós-guerra, a situação é complexa, a situação econômica, política e social é trágica. Meus amados, eu quero também que você observe que as viúvas em Israel, que deveriam ser guardadas, que deveriam ser amparadas pela sociedade, através da palavra de Deus que assim orienta, parece que essa parte da palavra de Deus era esquecido pela sociedade judaica, porque as viúvas, elas não tinham direito algum. Uma viúva naquela época, o único prestígio que ela tinha era ter filhos do sexo masculino. Meus amados, ela não herdava nada, ela não tinha direito à participação de bens, ela não tinha direito a trabalhar ativamente para manter uma casa. Tudo era responsabilidade do seu esposo. E naquele momento, aquela mulher se encontrava numa situação caótica. Uma situação a qual, meus amados, ela não tinha solução visível, palpável para o seu problema. Porque em um certo dia, o credor bateu em sua porta e a ameaçou, dizendo: se não me pagar, eu levarei os seus 2 filhos para saldar a dívida e os venderei como escravos. Meu Deus, que situação complexa, que situação difícil. Olha só, essa mulher, ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha como, por si só, por seus esforços, sair daquela situação. Foi aí que Deus tocou no coração dela e a fez lembrar de Eliseu, o profeta de Deus naqueles tempos. E ela correu até Eliseu e clamou. A Bíblia fala com esse termo. Ela clamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, é morto. Aleluias. Meus amados,
nessa situação em que essa mulher se encontrava, ela não tinha outro recurso a não ser clamar ao servo de Deus. Aqui nós podemos observar que Deus deu sabedoria àquela mulher para identificar aquele problema e colocar aos pés de Deus o seu problema. Muitas das vezes, quando nos deparamos com problemas, com situações difíceis, de situações até mesmo de crise, Deus é o último recurso que procuramos. Quando adoecemos, por exemplo, vamos lá. Muitas das vezes, quando adoecemos, é uma simples gripe, o que fazemos? Corremos à farmácia, em primeiro lugar, e compramos ali um analgésico, um remédio, para solucionar aquela gripe. E com o passar do tempo, se aquele problema, se aquele remédio não resolver aquela doença, aí sim procuramos um médico. E se o médico não resolver, aí que nós lembramos de Deus. Precisamos observar com a atitude desta mulher que, meu amado, se você estiver passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, que dimensão for, pois percebemos que a dimensão do problema dessa mulher era amplo, era muito grande. E ela decidiu recorrer ao Senhor Jesus. Quando depositamos os nossos problemas nos pés de Jesus, a Bíblia diz: entrega o teu caminho, o teu problema, as tuas dificuldades, aleluias, ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. O interessante aqui, irmãos, é que precisamos observar que o isolamento não é a solução. Muitas das vezes nós nos isolamos dos nossos próprios problemas. Jamais faça isso. Busque homens de Deus para te ajudar. Nunca se entregue diante dos problemas. É o que o Senhor quer falar aqui para você nessa noite. Não se entregue, não desista, persista, porque há um Deus que tudo pode em teu favor. E seja sincero consigo mesmo. Porque, irmãos, aquela mulher, ela se humilhou diante de Eliseu. Porque ela chegou diante de Eliseu e disse: Eliseu, aleluias, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Quem temia ao Senhor? O marido dela. Não era ela. Ela não foi pedir invocando benefício próprio ou invocando as suas qualidades pessoais, dizendo: Eliseu, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, meus filhos, o credor e tudo. Não, primeiro ela chegou exaltando a fé do seu marido, exaltando porque ele era um homem que temia ao Senhor. E ela exerceu humildade nesse momento. Exerceu humildade, porque ela reconheceu que quem, aleluias, realmente merecia todo o crédito era o seu marido que temia ao Senhor. Aqui cabe também uma análise. Muitas das vezes, principalmente aos casais, aos pais, né, aos familiares, muitas das vezes o seu esposo, a sua esposa ou o seu filho está se dedicando na obra, na casa do Senhor, e em vez de você apoiar, em vez de você dar um incentivo, dar uma ajuda, você critica ele. Muitas das vezes eu já fui chamado de barata de igreja, pastor. Eu me lembro muito bem que na minha adolescência, minha mãe, ela fazia de tudo para me trazer para a casa do Senhor. Já teve vezes da minha mãe derramar água no meu rosto para que eu levantasse para vir à escola dominical.
nas ameaças dela: se tu não levantar, eu vou te banhar. E aí ela jogava água e ali, em nome de Jesus, eu levantava e saía correndo para a casa do Senhor. Hoje, para a glória de Deus, eu sou professor na escola dominical. O incentivo da minha mãe. Lembro também num outro momento que eu estava na casa do Senhor e eu tinha um desejo de fazer alguma coisa para o Senhor, só que eu não sabia o quê. E aí de repente num culto eu vi um irmão tocando e achei aquilo lindo. E surgiu uma oportunidade de um colega meu próximo, de que a gente brincava e tudo mais. E aí esse colega, ele falou: Tiago, eu sei tocar violão, tu não quer que eu te ensine, não? Eu, glória, aleluia. Aí ele pegou um violão dele lá que estava sobrando e mudou as cordas, porque quando ele foi me ensinar, eu não sabia tocar. Ele me deu o violão, eu já coloquei assim, né? Ele: rapaz, não faz isso não, é assim. Eu tentava, quando eu coloquei assim, parecia que eu já sabia tocar. E aí comecei a aprender. Irmãos, com menos de 2 meses que eu aprendi a tocar, o pastor Samuel, inspirado por Deus, chegou para mim e falou: às quintas-feiras está sem músico, é tua, toma, monta a tua equipe e louva ao Senhor. Jesus da glória, o pastor lembra disso, isso em 2002 ou 2001. E para a glória do Senhor, Deus usou ele para me incentivar a louvar ao Senhor. Meus amados, precisamos também observar que essa mulher, ela deu todo o crédito ao seu marido. E ela não murmurou, ela não reclamou, ela simplesmente chegou diante de Eliseu e falou: Eliseu, o problema é esse. Não pediu nada. No versículo 1, não tem um ponto de interrogação, ou até mesmo de exclamação. Ela apenas apresentou a situação a Eliseu. Ei, ela cria pela fé, porque a fé, irmãos, não é aquilo que estamos vendo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Meus amados, eu tenho por mim que ela creu, que naquele momento que ela teve aquela oportunidade de falar com Eliseu, ele era acostumado a atender pessoas da alta sociedade, eram reis, eram príncipes, eram capitães como Naamã, eram pessoas ilustríssimas. Tenho plena certeza que a agenda de Eliseu era concorrida. E num certo momento ela teve a oportunidade de falar com Eliseu e ela não perdeu aquela oportunidade, porque eu creio que ela estava percebendo pelos olhos da fé que ela não estava falando com Eliseu, mas ela estava falando com o próprio Deus, e ela cria que a solução seria resolvida. Meu Deus, ela creu que ela estava falando com o próprio Deus naquele momento. E ela não perdeu a oportunidade. E para esta noite eu te digo, Deus está aqui. E a pergunta que Ele te faz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não tenha vergonha e não perca essa oportunidade. Porque diante de Deus você pode apresentar todas as tuas preocupações, as tuas ansiedades, as tuas dificuldades, as tuas dores, porque saiba que Ele tem poder para resolver. Deus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Você pode dizer para o Senhor, diga em voz alta o seu problema, a sua dificuldade, creia, porque aquela mulher não teve vergonha e ela creu.
eu vou te perguntar e você vai responder em voz alta. Não tenha vergonha, porque isso aqui é um ato profético. E em nome de Jesus, o Senhor vai escutar nesse momento e vai ser solucionado para a glória de Deus. Que queres que eu te faça, igreja? Aleluia. Mais uma vez. Que queres que eu te faça, igreja? Aleluias. É preciso romper as barreiras da zona de conforto, porque aquela mulher, ela precisou sair das quatro paredes para solucionar o seu problema. Se ela ficasse parada somente em oração dentro da sua casa, nada seria feito. Mas ela precisou sair, ela precisou se dispor, aleluias, diante do profeta, para ali apresentar a sua causa. Ei, o Senhor, Ele está em todos os lugares pela sua onipresença. Ele, aleluias, ler os seus pensamentos pela sua onisciência, porque ainda antes que a palavra chegue em nossas línguas, Ele já sabe o que vamos falar. E muitas das vezes você pode pensar: eu não preciso falar, pastor Tiago, eu não preciso expressar, pastor Tiago, porque Deus lê os meus pensamentos. Sim, mas com esta mulher nós observamos que ela também tinha essa consciência, e mesmo assim ela não teve vergonha e foi diante do profeta Eliseu e da multidão que lá estava com ele e apresentou a sua situação, e Deus solucionou o seu problema. O profeta lhe fez a seguinte pergunta: que queres que eu te faça? E ele ainda perguntou: declara-me o que tens na tua casa. E ela disse: eu não tenho nada. Lá na minha casa eu não tenho nada. Mas espera, eu lembrei que eu tenho uma botija de azeite. Jesus da glória. No mesmo instante, Deus inspirou o profeta Eliseu para mostrar que o milagre estava dentro da casa daquela mulher todo o tempo, e pelos olhos da fé ela passou a enxergar. Porque no mesmo instante, meus irmãos, ela falou: tem uma botija de azeite. E o profeta disse: então você vai fazer o seguinte, vai a toda a vizinhança, a todos os teus vizinhos, pede vasos emprestados, e lá, aleluias, vasos vazios, e lá dentro da tua casa, fecha a tua porta contigo e teus filhos, e deita o azeite sobre os vasos. Meus amados, quantas botijas de azeite ela tinha inicialmente? Uma. E o profeta mandou ela pedir vários vasos para deitar o azeite nos vasos. E ela foi e fez tudo de acordo com o que o profeta falou, com o que o profeta orientou. Meus amados, aqui nós percebemos que precisamos ter fé e acreditar na palavra de Deus, porque Deus, Ele realiza o milagre, o impossível em nosso favor. Mas se não crermos, nada será feito, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras de nada vale. Ela precisou tomar uma atitude concreta para que a sua fé fosse ativada. E ela chegou ali diante do profeta e recebeu aquelas ordens, e ela correu e cumpriu tudo que o profeta havia falado para ela. Esteja, aleluias, esteja pronto para oferecer a Deus o que você tem. Não importa se é pouco, não importa se é pequeno,
Não importa, meu querido, porque Deus, Ele não precisa de coisas grandes para fazer a diferença. Olha só, Moisés, ele tinha apenas um cajado, mas com um cajado, ele livrou o povo, a nação da escravidão. Meu Deus, os discípulos de Jesus tinham apenas em suas mãos 5 pães e 2 peixes. E eles conseguiram alimentar mais de 5.000 pessoas. Deus não precisa de muita coisa, e eu quero que você compreenda isso, que Deus, aleluias, Ele quer usar o pouco que você tem. Não importa, eu não sei cantar, eu não sei louvar, não sei pregar, não sei fazer isso, não sei, mas você tem algo que Deus quer usar, e Deus vai fazer a diferença dentro dessa qualidade, dentro disso aí. É dentro da sua casa, é dentro do teu coração que está o milagre do Senhor. Obedeça. O segredo da vitória daquela mulher se chama obediência. Ela obedeceu exatamente o que Deus falou. Ei, precisamos cumprir a palavra do Senhor e obedecê-la em nossas vidas. Quando meditamos na palavra e guardamos em nosso coração, uma das coisas a Bíblia já fala, que, aleluias, não pecaremos contra Deus. Uma das coisas a Bíblia já deixa bem claro. Mas quando guardamos a palavra do nosso coração, a Bíblia também deixa claro que o nosso caminho é iluminado, aleluias, como se por uma lâmpada, como uma lanterna, aleluias, a qual nós passamos a trilhar caminho de vitória, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio, aleluias, às situações caóticas, nós passamos a trilhar caminhos de vitória. Deus tem caminhos de vitória para a tua vida. Deus tem caminhos de vitória para a tua vida. Mas para que isso aconteça, para que os teus olhos, para que as escamas caiam dos teus olhos e você passe a enxergar, assim como aconteceu com um discípulo, com um servo de Eliseu, chamado Geazi, numa certa ocasião, estavam os dois em um local, um barraco, uma casa, e de repente Geazi foi abrir a janela para observar o horizonte. Quando ele abriu a janela, um exército do inimigo tinha cercado toda aquela casa para destruir Eliseu. E imediatamente ele correu, acordou Eliseu e falou: estamos perdidos, um exército está aí fora para nos matar. Olha só, meus amados. E Eliseu falou: glória a Deus, não se preocupe, porque maior é o exército que está conosco. Aleluia! E quando, aleluia, Eliseu orou por Geazi e os olhos dele se abriram, no mesmo instante ele contemplou um exército de anjos posicionados com a espada desembainhada, aleluia, para guerrear em favor dos servos de Deus. Assim é contigo, meu querido. Creia, porque o Senhor vai fazer o milagre na tua vida, em nome de Jesus. E ali, meus amados, ela precisou fechar a porta sobre si e sobre os seus filhos, indicando, meus queridos, que ela precisava ter um momento de intimidade com Deus, um momento de intimidade a qual ela nunca teve, a qual ela precisava romper ali naquele momento, aquela barreira, para ter um encontro verdadeiro com Deus e desfrutar do milagre de Deus na vida dela. E quando ela começou ali a executar o que Deus tinha projetado para exercer o milagre na sua vida,
ela começou a perceber algo sobrenatural. Ela começou a encher um vaso, e aquele vaso se encheu até a tampa, e o azeite não se acabou. E ela trocou de vaso e encheu mais um vaso, e assim foi sucessivamente, enchendo vaso por vaso. Ei, aqui nós percebemos que o milagre do Senhor em nossas vidas é ilimitado, não tem limitações. Quando o Senhor te abençoar nessa noite, vai ser sem medidas em nome de Jesus. Porque Deus não nos abençoa somente na medida exata. Ela precisava de uma quantia para pagar as suas dívidas e saldar tudo aquilo que ela devia para os credores. Mas Deus abençoou, aleluia, de uma forma tão maravilhosa que ela pagou as dívidas e ainda assim sobrou muito recurso para que ela vivesse do resto. Ali, meus amados, precisamos observar também que ela estava pronta para receber muito mais de Deus. Porque quando chegou na última vasilha e ela percebeu que estava enchendo a última vasilha, logo ela acionou um dos seus filhos e disse: traz mais uma vasilha para mim. E ali naquele momento o seu filho disse: acabou as vasilhas, não existe mais nenhuma. Naquele momento o azeite parou. Deus, Ele tem uma bênção para você, aleluias, numa medida recalcada, transbordante, aleluias, muito maior do que você precisa, porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que você pede a Ele. Aleluias, pede ao Senhor, pede a Deus, e Ele tem para te abençoar. Queira mais de Deus na tua vida. Muitas das vezes estamos aqui atrás de uma bênção, de uma vitória, de um carro, de uma casa, de uma cura, de uma libertação. Mas eu quero te dizer que você precisa entender que quando você deseja mais de Deus na tua vida, quando você deseja o próprio Deus, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre ti, que era o que representava aqueles azeites enchendo o vaso, e o azeite não parou enquanto aqueles vasos não fossem todos cheios. Ei, a bênção do Senhor não vai parar nessa noite enquanto todos serem abençoados. Enquanto todos não serem abençoados, o Senhor não vai parar as bênçãos dele nessa noite. Deus, Ele requer de nós uma adoração sincera. Deus requer de nós uma adoração contínua, uma adoração verdadeira, porque Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, de forma genuína. E nós precisamos buscar, em primeiro lugar, Deus em nossas vidas, acima de tudo, porque Ele promete: quando buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Glória a Deus, porque nós invocaremos aqui a presença de Deus em nossas vidas. E nós aqui, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor e adorar a beleza da sua santidade. E vamos crer nessa noite que Deus vai operar o milagre, porque enquanto você estiver louvando, o Senhor vai quebrar toda a barreira. O Senhor vai quebrar aleluias, vai quebrar tudo aquilo que está te impedindo de receber a tua vitória. Em nome de Jesus, adore ao Senhor nessa noite. Vamos fazer já, antecipar, vamos fazer a fila.
Enquanto estaremos adorando aqui, você vai crendo e recebendo a sua vitória, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. O Senhor vai operar um milagre aqui neste lugar. Aleluias, é só você crer, é só você abrir o teu coração. Em nome de Jesus, creia no poder da palavra do Senhor. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há nada que vai impedir a tua vitória hoje. Em nome de Jesus, toda barreira, toda potestade, tudo, toda doença, tudo será lançado por terra, porque o Senhor determinou para esta noite. A vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Tem culpa que
Pai, no teu poder. Nós cremos na tua operação milagrosa em nosso favor, assim como tu fizeste na vida daquela viúva que estava passando por grande necessidade, estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos pelos credores. Senhor, assim nós cremos para esta noite que o Senhor fará abundantemente, transbordante em nosso favor. Não há doenças, não há nada, não há portas que se fechem, não há, Senhor, tempestade, não há nada que possa impedir, que segundo a autoridade do teu nome, a vitória chega aqui nessa noite. Pelo poder da fé, receba a tua vitória e creia em nome de Jesus, que em 2016 você não sairá desse ano sem a tua vitória, em nome de Jesus. Para o que nele crê, escudo para o que nele. Nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me,
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia. Glória a Deus. Convido a igreja para em pé. Vamos orar por esta urna. Após a oração, os irmãos vão queimar ali com certa urgência. A igreja em pé, coloca a mão para cá. Eterno Deus e nosso Pai, estamos na tua presença, apresentando a ti esta urna, cada pedido, Pai. Tu é Deus de milagre, Tu é Deus, Pai amado, do impossível. E neste momento os teus filhos irão queimar esse pedido, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É no Teu nome que nós oramos, é no Teu nome que nós temos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Vai lá os pastores Sebastião com os demais irmãos, queimar esse pedido aí. Na hora que tiver fogo lá, avisa para nós orar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração, pôs um novo coração. E esta é a razão porque eu digo sim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração, pôs um novo coração. E esta é a razão porque eu digo sim. Vamos adorar a Deus. Convida a igreja para em pé, coloca as tuas mãos em direção a essa placa, uma igreja comprometida, que ali está sendo queimado o meu pedido, e o teu pedido, e o pedido que tu fizeste. Vamos orar. Eterno Deus e nosso Pai, estamos orando em favor de cada pedido, Senhor, que neste momento está sendo queimado. Meu Deus, toda a honra vem de Ti. Por isso, Pai, nós pedimos o Teu milagre em favor de cada pedido. Tu é Deus do impossível, Tu é Deus de milagre. Por isso, meu Deus, age ao queimar cada pedido, que a vitória seja ministrada. Ao queimar cada pedido, as portas serão abertas. Ao queimar cada pedido, a salvação irá acontecer. Meu Deus, cura. Ó Deus, Tu é Deus de milagre. Tu sabe cada pedido que ali se encontra. Dá vitória, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vamos poder sentar. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo.
Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Glória a Deus. Obrigado, Deus, que abençoe os irmãos. Tocador, cantor, cada um dos irmãos. Muito obrigado pela presença dos irmãos, os nossos visitantes. Deus que vos abençoe.